Oi pessoal, aqui é a Virgínia. A comida era boa ou estava boa? Quando dizer era ou estava? Meus alunos me perguntam isso o tempo todo. Na lição de hoje, eu vou lhes dar algumas dicas sobre como usar os verbos ser e estar corretamente no pretérito imperfeito. E depois vamos fazer um teste para avaliar seu conhecimento. Antes de começarmos, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no canal. Além deste canal, eu ofereço muitos recursos gratuitos e cursos online para quem está aprendendo o português brasileiro. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com. Vamos então começar nossa lição. Era é a conjugação do verbo ser no pretérito imperfeito, na primeira e terceira pessoa do singular. Eu era, ele era, ela era, você era, a gente era. Estava é a conjugação do verbo estar no pretérito imperfeito, na primeira e terceira pessoa do singular. Eu estava, ele estava, ela estava, você estava, a gente estava. Quando você se pergunta se deve dizer era ou estava, basicamente a sua dúvida é qual verbo usar, ser ou estar. Há muitos detalhes e nuances com relação ao uso desses dois verbos em português. Não há regras simples, pois depende muito do contexto e da situação. Eu já fiz vídeos sobre esse assunto, vou colocar os links abaixo deste vídeo para você dar uma olhada. Agora, eu vou lhes dar 3 dicas para ajudá-los a saber quando dizer era ou estava. Dica número 1. Quando usamos o gerúndio para dizer o que estávamos fazendo no passado, usamos o verbo estar. Por exemplo, eu estava trabalhando ontem à tarde. Ele estava dormindo. Ela estava estudando. Dica número 2. Lembre-se de que o verbo ser normalmente indica características mais permanentes e duradouras, enquanto o verbo estar indica estados temporários. Por exemplo, para falar sobre localização, que é uma coisa temporária, usamos o verbo estar. Ontem à tarde, eu estava em casa. Para falar sobre profissão e estado civil, que são coisas mais duradouras, usamos o verbo ser. Maria era professora de matemática no passado, hoje é professora de português. Ela era solteira naquela época, hoje é casada. Dica número 3. Quando queremos descrever algo no passado, podemos usar os dois verbos, então vai depender do contexto. Por exemplo, Maria era muito estudiosa quando estava na faculdade. Nesta frase, eu usei o verbo ser para dizer Maria era estudiosa. Quer dizer que ser estudiosa foi uma característica inerente da Maria durante um longo período. Depois eu disse quando ela estava na faculdade. Aqui eu usei o verbo estar porque estou falando sobre um lugar que ela frequentava naquela época. Veja mais um exemplo. Maria estava muito feliz ontem. Aqui está implícito que estar feliz é um estado temporário. Talvez ela não esteja feliz hoje. Há inúmeros outros detalhes com relação ao uso dos verbos ser e estar no pretérito imperfeito, mas se você seguir essas 3 dicas, você tem uma boa chance de usar esses verbos corretamente. Vamos então passar ao nosso teste. Você está pronto? Vamos lá. Número 1. Eu, lendo um livro quando você ligou. Era lendo ou estava lendo? Eu estava lendo um livro quando você ligou. Número 2. Carlos não, em casa no domingo. Era em casa ou estava em casa?
estava. Carlos não estava em casa no domingo. Número 3. Carol, uma ótima nadadora quando, mais jovem. Era ou estava uma nadadora? Era ou estava mais jovem? Era, Carol, era uma ótima nadadora quando era mais jovem. Número 4. A criança, dormindo quando os pais chegaram. Era dormindo ou estava dormindo? Estava. A criança estava dormindo quando os pais chegaram. Número 5. Quando eu, criança, morava no Brasil. Quando eu era criança ou estava criança? Era. Quando eu era criança, morava no Brasil. Número 6. Minha avó, uma grande contadora de histórias. Ela era ou estava uma contadora de histórias? Era. Minha avó era uma grande contadora de histórias. Número 7. Quando cheguei, ele, assistindo a um filme. Era assistindo ou estava assistindo? Estava. Quando cheguei, ele estava assistindo a um filme. Número 8. Ela, dançarina de balé. Ela era dançarina ou estava dançarina? Era. Ela era dançarina de balé. Número 9. O dia, lindo ontem. Era lindo ou estava lindo? Estava. O dia estava lindo ontem. E número 10. Eu, muito cansada ontem no fim do dia. Era cansada ou estava cansada? Estava. Eu estava muito cansada ontem no fim do dia. Chegamos ao fim do nosso teste. Como você foi? Diga-me nos comentários quantas questões você acertou. Se você quiser dominar conjugações de verbos em português, dê uma olhada no meu curso Verb Conjugation Crash Course. Neste curso, eu ensino todos os tempos verbais usados no Brasil. Para saber mais, visite o site www.speakingbrasilian.com/verbos. Muito obrigada por assistir a este vídeo até o final. Antes de ir embora, lembre-se de deixar o seu like, inscreva-se e comente. Até a próxima. Tchau, tchau!